No último vídeo, nós falamos de um pânico criado na igreja na década de 90, na igreja no Brasil, falando sobre nova era, sobre uma ideia de que haveria uma tentativa de um governo mundial esotérico e que teríamos que combater com a batalha espiritual, e colocamos que isso foi o início do estilo de guerra das igrejas evangélicas já na década de 90 aqui no Brasil. Nesse vídeo agora, eu vou falar sobre algumas figuras importantes, personalidades, pastores importantes do mundo evangélico nessa década de final de 80 e 90 e mostrar como o posicionamento deles era antigamente e como é hoje. Especificamente, nesse vídeo agora, eu vou mostrar algumas coisas sobre uma das figuras mais importantes, os que se chamaria hoje de influencer, o pastor Silas Malafaia. Então, esse é o tema do nosso vídeo hoje. Bom, o meu nome é Alexandre Gonçalves, sou pastor da Igreja de Deus há 29 anos, e que é uma igreja pentecostal, e sou também policial rodoviário federal há 20 anos. Se você gostar do nosso canal e desse vídeo, eu te peço que você se inscreva no canal e também dê o seu like e comente. Isso ajuda a gente a poder crescer e ter alguma recomendação no YouTube, embora nós não monetizamos esse canal. Se você não gostar, tudo bem, não tem problema, você pode dar o dislike e você pode também fazer comentários críticos. Só cuidem com respeito, porque como cristãos, é isso que nós temos que preservar entre nós hoje em dia. É importante dizer que nos anos 90 nós tivemos muitas lideranças evangélicas. Tivemos aí o Bispo Macedo, que a gente já falou sobre ele. Tivemos o missionário R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Também tivemos o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive. O pessoal da época deve lembrar bem dele. Também tivemos o apóstolo Estevão Hernandes, da Igreja Renascer. Todos esses estavam na linha de apoio a essa teologia da prosperidade, a essa teologia do domínio, uns mais, outros menos, mas todos envolvidos nesse campo. De outro lado, também tivemos outras lideranças importantes. O pastor Caio Fábio, da Igreja Presbiteriana do Brasil, o pastor Ariovaldo Ramos, também da Igreja Presbiteriana do Brasil, o pastor Ricardo Gondim, que era da Assembleia de Deus, e aí então saiu da Assembleia de Deus e formou a Igreja Assembleia de Deus Betesda, que era do ramo pentecostal. Também tivemos o pastor Silas Malafaia, que era da Assembleia de Deus. Também não posso me esquecer do pastor Nilson do Amaral Fanini, que também era da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, e também foi uma pessoa de grande influência nesta época. Esses últimos, eles não compunham um bloco de apoio à teologia da prosperidade. Ao contrário, eles eram críticos e eram vozes dissonantes dessa voz que já estava se tornando majoritária de implementar no meio das igrejas a ideia de uma teologia da prosperidade e também de uma teologia do domínio. Mas todos esses últimos tinham em comum que eles eram contra a teologia da prosperidade, contra a teologia do domínio, que estava vindo com muita força, e contra o envolvimento da igreja com a política. Mas desses últimos, os dois que tinham maior relação com a política, ou seja, que falavam mais de política, era o pastor Caio Fábio, que era na época pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, e o pastor Silas Malafaia, que na época era pastor da Assembleia de Deus, da Convenção Geral
das Assembleias de Deus. Então, hoje, eu vou fazer uma coisa diferente nesse vídeo. Eu vou mostrar alguns vídeos antigos do pastor Silas Malafaia, hoje, como ele era dentre essas lideranças que se opunham a essa teologia da prosperidade, a toda essa questão que foi muito forte nessa época e que temos como o carro-chefe desses, a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu quero mostrar alguns vídeos desse pastor e reagir a eles e mostrar como ele pensava antes, e aí vocês sabem como ele pensou depois. Vou até mostrar em uma fase dele já com um pensamento diferente do pensamento que anteriormente ele expunha. É importante eu dizer uma coisa para vocês aqui, que eu, como pentecostal, pastor pentecostal já há muitos anos, sempre tive o pastor Silas Malafaia como uma voz importante do nosso campo, porque geralmente os pastores pentecostais eram ridicularizados e era criada meio que uma caricatura nossa, baseada claramente no que acontecia na Igreja Universal e outras dessas igrejas. E o pastor Silas Malafaia sempre tinha postura, ainda que às vezes de um modo meio histriônico, mas ele sempre tinha postura de colocar uma linha, mostrando, não, nós pentecostais temos um outro pensamento. E nesse sentido, ele foi muito útil e realmente nos representava de grande maneira. Como esse vídeo aqui, esse conjunto de vídeos, eu estou fazendo para irmãos, para pessoas que, de repente, conheceram o mundo evangélico agora, mas que não vivenciaram o que nós vivenciamos na década de 80 e 90, é importante eu fazer essa explicação. Então, vamos ver aqui um primeiro vídeo que foi gravado num culto na Assembleia de Deus em São Paulo, em que ele faz uma pregação sobre teologia da prosperidade. Esse culto é de 1996, se eu não me engano. Então, vamos lá? Bom, vamos lá, então, ver aqui o Silas Malafaia, de bigode, falando na década de 90. Quer ver mais um besterol? Só mais um. Teologia da prosperidade. Isso nos Estados Unidos é lindo. Vem falar de teologia da prosperidade na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Vem falar. Teologia da prosperidade na América, 10. A pujança econômica. O maior país capitalista do mundo. Pô, está adequado. Agora vem falar. Vem falar de teologia da prosperidade no Zâmbia, na Angola, Guiné-Abissal. Corretíssimo aí o pastor Silas Malafaia. A teologia da prosperidade, ela não se encaixa nos países subdesenvolvidos. E só por esse motivo já seria suficiente para dizer que ela não é uma teologia. Porque toda teologia bíblica, ela tem que ser universal. Ela tem que conseguir se encaixar em qualquer cultura, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, para qualquer povo. Uma teologia feita apenas para um país que é o berço do capitalismo e que conseguiu grande parte da sua prosperidade através da exploração de outros países menores, periféricos e satélites, não pode ser usada para, de alguma forma, ser teologia em países pobres, como bem citou aqui o irmão pastor Silas Malafaia, né? Então, vamos continuar aqui vendo o que ele fala. Vamos lá. Qual é a favela mais violenta aqui de São Paulo, hein? Jardim? Jardim Ângela? É? Escute o que diz a Bíblia. Provérbios 22:3 diz assim: o rico e o pobre se encontraram e ambos
fez o Senhor. Sabe, deixa eu dizer um pouquinho da teologia da prosperidade. Sabe o que ela diz? E tem igreja no Brasil que segurou esse negócio com uma força que não é brincadeira. Sabe o que diz a teologia da prosperidade? Olha, querido, se está acontecendo algum problema na sua vida, se você não consegue as coisas, se você não é bem sucedido, ou porque você não crê, ou porque tem algum problema na sua vida. Você está mal financeiramente, você não tem fé. Isso é uma afronta, gente. Isso é uma afronta. Não, o que você pedir, Deus dá. Não, rapaz, você não tem porque você não tem fé. Você é um incrédulo. Uma vez chegou uma irmã lá na minha igreja, não vou dizer de onde ela veio, apavorada, com a cabeça cheia de minhoca. Pastor, eu sou crente fiel, eu estou na igreja, eu estou numa crise financeira e estão dizendo que eu tenho algum pecado ou porque eu não tenho fé. Isso é uma covardia. Jesus falou em Mateus 26:11, os pobres sempre tendes convosco. Jesus falou em Lucas 12:15, a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. Amém, amém. Deus não olha para você pela sua capacidade de conquista no mundo material. Agora Bom, já deu para ter uma ideia que aqui o nosso irmão Silas Malafaia, ele fazia críticas muito fortes na década de 90 à teologia da prosperidade. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo em que Silas Malafaia fala claramente contra o envolvimento de uma denominação na política. Ele diz claramente que é errado uma igreja, uma denominação, apoiar determinado candidato. E, segundo as palavras dele, porque Deus não tem título de eleitor nessa terra. Então, vamos ver esse vídeo. Evangélica, na hora que a Assembleia de Deus, ou a Igreja Batista, ou presbiteriano, ou metodista, faz uma opção como igreja por uma candidatura, ela deixa de ser igreja. Porque, afinal de contas, quem é o Senhor da igreja é Jesus. E ele não tem título de eleitor aqui no Brasil. Aleluia! Aleluia! Aqui o Silas falou algo que eu já falo há muitos anos e que depois nós vamos falar que uma parte desse bloco de influenciadores, vamos dizer assim, evangélicos, da década de 90 também falavam e que eu estava nessa época. Ou seja, a igreja não pode tomar uma posição sobre determinada candidatura. Ela pode falar de princípios, mas jamais a igreja institucional tomar posição em campanha política. Então, aqui Silas Malafaia está corretíssimo. Esse é o Silas Malafaia de 2002, tá? Então, vamos continuar aqui. Me parece que nós, como segmento evangélico, nós, como cidadãos desse país, podemos expressar a nossa vontade, a nossa intenção, o nosso apoio. Mas dizer que a Assembleia de Deus apoia A ou B é reduzir a igreja a uma instituição qualquer. Outra declaração certíssima, que nós, como pessoas físicas, eu ou qualquer um, fora do ambiente eclesiástico, fazer qualquer tipo de apoio a uma candidatura, tranquilo, isso faz parte da cidadania. Agora, a instituição igreja e a instituição pastor de uma igreja que fala num púlpito, que está usando instalações físicas e virtuais de uma igreja, fazer qualquer tipo de campanha a um político ou partido político é algo que reduz a igreja a uma instituição qualquer. E aqui Silas, mais uma vez, está corretíssimo. Vamos continuar, porque aqui é o fim do primeiro turno, agora é um segundo turno, em que está Lula contra Serra, contra José Serra, e aqui Silas Malafaia está fazendo um discurso favorável a Lula, aqui nesse caso, está botando uma, vamos dizer assim, uma ideia clara de que a igreja
como igreja, Assembleia de Deus, que era a igreja dele à época, ela não vai apoiar ninguém. Ele está ali dando explicações sobre isso, explicações muito corretas. Aqui, Silas Malafaia está irretocável, embora ele continue sendo o gritão que sempre foi, mas é o jeito dele. Tá? Então, vamos lá. A igreja de Jesus está acima disso tudo. Quem apoia somos nós, cidadãos dessa pátria, com direito a votar e a exercer influência. Portanto, vocês sabem, eu tenho o maior telemarketing de Eponemas de todo esse Brasil, de pastores, de crentes sendo pastor, estão falando em nosso nome. Eles podem falar dos seus nomes. Portanto, eu quero dizer aqui para a imprensa que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela não apoia a candidatura e ninguém tem autoridade para falar em nome da igreja. Eles falam no máximo nos seus próprios nomes, porque a igreja está acima disso tudo. Importante dizer que nessa época a Igreja Assembleia de Deus estava rachada. O Ministério de Madureira, que era liderado pelo pastor Manuel Ferreira, apoiava Serra, apoiava a candidatura oposta a Lula, como ministério mesmo. A igreja ali, no caso a igreja de Madureira, a Assembleia de Deus de Madureira, sempre foi muito enfiada em política, diferente do outro campo, né? Principalmente liderado pelo pastor Túlio Barros, da Igreja Assembleia de Deus de São Cristóvão, no Rio. É interessante porque quem não é do Rio de Janeiro, você tinha igrejas Assembleia de Deus do campo de Madureira e do campo de São Cristóvão, dois bairros do Rio de Janeiro. E a pessoa que era de fora não entendia o que era isso, né? Mas justamente porque são campos distintos e que operavam de forma distinta. Geralmente, as igrejas do campo de São Cristóvão, vamos dizer assim, eram um pouco mais tranquilas na questão dos costumes de roupa, né? E a igreja Assembleia de Deus do campo de Madureira era um pouco mais rígida nessa questão de costumes. Mas vamos lá, continuando o que ele está dizendo. Eu quero encerrar aqui as minhas palavras, Lula, citando alguns textos da Bíblia para alguém que vai dirigir uma nação. Uma palavra da Bíblia para um grande estadista chamado Moisés. Em Êxodo 18, 21, diz assim: Moisés, escolhe entre o povo homens capacitados, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a iniquidade. Há também um outro conselho de um grande estadista da Bíblia que eu quero deixar com você. O grande Salomão, ele diz em Provérbios, no capítulo 31, versículo 8 e 9: abre a tua boca em favor daquele que não tem voz, pelo direito de todos os que estão em desolação. Abre a tua boca, governe corretamente, faça justiça ao pobre e ao necessitado. E o último texto que eu quero deixar para você, Lula. Quem diria Silas Malafaia falando de se fazer justiça ao pobre necessitado? Importante destacar que eu, particularmente, não apoio esse tipo de conduta. Ainda que o candidato, assim, o que eu quero dizer esse tipo de conduta? De chegar lá para um candidato e ficar dando alguns versículos bíblicos como se ele fosse um rei que viesse a governar o país. Nenhum presidente no país é rei, não há comparação entre os textos bíblicos do Antigo Testamento com qualquer governante que exerça governo nesse país ou em qualquer outro país. Naquela época havia uma teocracia em que havia reis que eram escolhidos por profetas, eram então ungidos, não é o caso aqui. Então, usar esses textos bíblicos que se referem a reis que governavam num país teocrático, onde a religião, vamos dizer assim, era única, era, no caso, o judaísmo, não se aplica ao nosso caso. Então, esse tipo de postura aqui, eu realmente não concordo e não vejo biblicamente plausível a qualquer pastor, né? Ainda que fosse vamos dizer assim, o candidato que eu votei, que eu apoiei, esse tipo de cena jamais ninguém veria eu fazendo, porque eu sou terminantemente contra
qualquer tipo de coisa dessa. Eu entendo que o homem de Deus, ele não pode pisar no palácio para adular ou bajular o rei, se a gente for usar as analogias do Velho Testamento. Ele tem que ser profeta, ele vai ter que ser sempre uma voz dissonante do governo que está aí. Então, esse é o nosso papel, né? E não é, claro, no sentido de atacar governo, mas já de colocar diante do Senhor as práticas, né, que não são corretas dentro daquilo que é caro ao Evangelho de Jesus. Os pobres, as viúvas, a justiça ao injustiçado e por aí vai. Então vamos lá, vamos terminar aqui para ver Silas Malafaia apoiando Lula aqui. É uma palavra de Deus para qualquer pessoa. O profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8. Bom, aqui ele corrige, e aí eu acho que foi boa essa correção, ele dizendo que é uma palavra de Deus para qualquer pessoa. Beleza, então, tranquilo. Sendo a palavra de Deus para qualquer pessoa, tudo bem. Não se encaixando aí para governantes, para reis ou para o Lula especificamente. Beleza, vamos lá. Ele diz o que Deus quer do homem. 3 coisas importantes que Deus quer do homem. Primeiro, que pratique a justiça. Segundo, que ames a beneficência. Terceiro, que andes humildemente com teu Deus. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Bom, aqui ele já está dizendo, eu vou deixar essa imagem aqui, essa imagem aqui Veja, Peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar. Abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Deixa eu parar nessa imagem aqui, porque ela é interessante, né? Ali, ó, Silas Malafaia abraçado com Lula, tá? Importante aí dizer que isso foi antes do Lula se tornar presidente. Ele estava em campanha de segundo turno e Silas Malafaia já diz que Lula é o futuro presidente do Brasil. Bem ao estilo, né, das profetadas evangélicas, né? Claro que no caso aí ele acertou, mas poderia ter errado também. Poderia ser que Serra tivesse ganho. É claro que nas pesquisas, realmente, naquela época, eu lembro muito bem dessa época, Lula estava bem à frente, as chances dele ganhar eram grandes, mas é algo realmente engraçado de se ver. Agora eu quero mostrar aqui um outro vídeo em que Silas Malafaia, já bem depois, isso aí por volta de 2009, se eu não me engano, ele faz duros ataques à Igreja Universal do Reino de Deus, tá? E aqui Silas Malafaia está fazendo crítica à Igreja Universal. Importante ver esse vídeo para que você entenda mais ou menos um pouco sobre o pensamento de um dos grandes influenciadores evangélicos da década de 90 e também do início aí dos anos 2000. Então, vamos lá ver esse vídeo também. Vamos lá, que já Silas sem bigode, temidamente sem bigode, é um outro Silas. Não, ele ainda estava numa fase de transição, gente. A gente brinca do Silas com bigode, sem bigode, que ele, quando tirou o bigode, ele mudou. Não, houve uma fase de transição. Então, vamos lá, Silas falando, criticando a Igreja Universal por ela ter satanizado o PT. Olha só que interessante, hein? Vamos lá. Porque você defende o governo, os seus interesses. E agora eu vou mostrar, depois que eu provei aqui que você é um falso profeta mentiroso. Aqui ele está falando do Bispo Macedo, tá? Ele está chamando o Bispo Macedo de falso profeta mentiroso. Agora vai cair a máscara. Eu vou mostrar quem é que muda. Quem mudou de lado? Na eleição entre Lula e Collor, Macedo chegou em uma de suas igrejas, abriu o seu paletó e mostrou uma camiseta com a inscrição Collor e afirmou: Lula é o diabo, e satanizou o PT. O pastor Silas Malafaia nunca satanizou candidato ou partido algum
E afirma que não tem problema algum de votar no PT, desde que o PT mude as posturas dos últimos 4 anos. Bom, aqui então vocês viram que há uma crítica do Silas Malafaia ao Bispo Macedo, que nessa época estava apoiando, aí o jogo virou, né? Nesse momento, o Bispo Macedo estava apoiando Dilma, a primeira candidatura dela, né? E Silas Malafaia já estava contra, né? Estava contra a candidatura de Dilma. Aqui, Silas Malafaia já está bem envolvido na política e ele, então, faz uma crítica dizendo que ele nunca satanizou o PT. Ele via aquilo que, de repente, estiver errado, que, então, seja corrigido. Essa é a crítica que Silas Malafaia fez aqui ao bispo Edir Macedo. Veja como esses influenciadores foram mudando de acordo com a conjuntura política, os seus lados na guerra política que eles mesmos começaram a travar entre eles. Depois eles confluem em muitas coisas, e a gente vai falar disso nos próximos vídeos. Agora aqui eu vou mostrar uma contradição que foi muito próximo aí, ainda do Silas de Bigode, tá? Uma contradição entre o que ele, Silas Malafaia, disse anteriormente sobre a teologia da libertação e o que ele, alguns anos depois, quando ele passou a crescer bastante na TV e começou a ter um auxílio de pastores americanos e beber dessas fontes e receber também financiamento para seus programas de ministérios internacionais, como ele começou a mudar a sua opinião sobre a teologia da libertação. Vamos ver aqui, ó, esse vídeo aqui. Uma Bíblia muito interessante, que é a Bíblia de estudo sobre batalha espiritual e vitória financeira. Interessante que eu recebi 2 críticas, entre intermináveis elogios, mas eu quero salientar a crítica que aqui não tem problema comigo. Uma irmã e um irmão. Uma irmã disse assim: olha onde já se viu, falando sobre dinheiro. Como é que pode? Rapaz, eu fico assim bobo com a ignorância de muitos que estão na igreja. Sabe o que eu acho mais engraçado? É a hipocrisia. Sabe? Todo mundo quer o dinheiro, mas quer falar mal dele. Outra coisa que eu queria dizer: não é o dinheiro. O dinheiro não é o diabo que dá, não. Salomão pediu sabedoria e Deus deu riqueza. Abraão não pediu riqueza e Deus deu riqueza. Se riqueza afastasse o homem de Deus, o diabo fazia todo mundo ficar rico. Eu quero dizer que a palavra de Deus é riquíssima no assunto de finanças. Se você está vivendo em miséria... Agora, ouve bem isso que ele vai dizer, que vai ser o oposto do que ele disse naquela pregação que eu mostrei lá na Assembleia de Deus em São Paulo. Ouve bem. Se você está vivendo em miséria, tem alguma coisa errada que você precisa descobrir na palavra de Deus. Essa que é a verdade. Olha aí, então ele está dizendo que se você vive em miséria, tem alguma coisa errada com você. Vamos ver agora, então, aqui o Silas de Bigode também falando sobre a questão que ele disse anteriormente, tá? Então, primeiro, eu mostrei para vocês ele falando sobre teologia da prosperidade, dizendo o quanto isso é enganoso e antibíblico. Depois eu mostrei ele ainda de bigode, ele falando que dinheiro não é problema, que ele faz uma Bíblia sobre prosperidade financeira e que ele acha que se alguém vive em miséria é porque tem algum problema na vida dela. Agora vamos ver o que Silas dizia antes. Sabe o que diz a teologia da prosperidade? Olha, querido, se está acontecendo algum problema na sua vida, se você não consegue as coisas, se você não é bem sucedido, ou porque você não crê, ou porque tem algum problema na sua vida. Olha aí. Você está mal financeiramente? Você não tem fé. Isso é uma afronta, gente. Isso é uma afronta. Se você está vivendo em miséria, olha aí, tem alguma coisa errada que você precisa descobrir na palavra de Deus. Essa que é a verdade.
Então, para o Silas Malafaia de antes, que eu conheci, que era um representante importante da voz pentecostal, vamos dizer assim, a teologia da prosperidade era uma afronta, mas para o Silas, que foi mudando aos poucos com o passar do tempo e assimilando essa teologia, porque ela era capaz de fazer com que seus planos de expansão da sua igreja, da sua influência pudessem crescer, ela já não era um problema, ao contrário, dinheiro, prosperidade financeira eram muito importantes. Portanto, meus irmãos, eu queria, senão o vídeo vai ficar muito longo, mostrar aqui nesses vídeos claramente que especificamente o líder Silas Malafaia, que por muito tempo foi uma voz importante para nós pentecostais no início da década de 90, e que ele, naquele momento, ele tinha uma palavra muito dura e importante, firme, sobre a heresia que é a teologia da prosperidade, teologia do domínio, mas que, como a maioria do campo evangélico foi cooptado, foi fagocitado, foi engolido por essa teologia. E é por isso que nós precisamos entender esse caminho de como essa situação chegou até hoje. Nós vimos até o apoio dele a Lula naquela época, um apoio que eu discordo, não por ser ao Lula, ou seja quem for, é que a gente tem que ter muito cuidado, como pastores, de expressar nosso apoio em ambientes, ali não era numa igreja, mas ele citou versículos bíblicos e aplicou a figura do Lula. Isso é muito complicado, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós temos uma voz importante que é uma voz que as pessoas nos ouvem por sermos pastores e temos que ter responsabilidade com isso. No caso ali, então, nós vimos uma mudança muito grande de comportamento do Silas e especificamente dele, que era quem eu quero colocar hoje, e eu gostaria de, nos próximos vídeos, né, em pelo menos mais um vídeo, falar sobre outras figuras, como o pastor Caio Fábio e o pastor Ariovaldo, dentre outros, o que faziam nesse período em que a igreja estava começando a ser engolida pela teologia do domínio, pela teologia da prosperidade e por todo esse terror que começou a ser criado a partir da batalha espiritual, da ideia de batalha espiritual, de assumir territórios, de dominar territórios e, no caso, dominar o território brasileiro, dizendo que o Brasil será do Senhor Jesus. Bom, se você quiser e tiver realmente o desejo e gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, que você comente para ajudar a engajar. Como eu disse diversas vezes, nosso canal não é monetizado, nossa ideia é simplesmente deixar registrado aquilo que cremos e aquilo que vivenciamos, aquilo que eu vi durante minha vida como evangélico e como pastor, nesses meus 29 anos como pastor. Então, se você quiser, você então faça isso, curta, compartilhe, você faça ali a sua inscrição. Caso você não goste, tudo bem, não precisa se inscrever, pode descurtir e pode também fazer sua crítica nos comentários, desde que ela seja uma crítica qualificada, no sentido de não agredir ninguém com suas palavras. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, quando vamos falar um pouco sobre outras lideranças desta mesma época.